Olá! No vídeo de hoje indicarei 10 livros clássicos para iniciantes. E como estou gravando este vídeo no mês de outubro, que é popularmente conhecido como o mês da literatura de terror, começarei indicando desse gênero. O primeiro deles é Drácula. Apesar de Drácula ser um livro um pouco longo, ele tem cerca de 400 páginas, é um livro de uma leitura muito fluida, você lê ele muito rápido porque ele é todo dividido em capítulos e são capítulos curtos. E em alguns capítulos nós temos um narrador, em outros outro, e aí você quer saber o ponto de vista de cada um deles. Algumas partes são escritas em forma de cartas, de diário, que aguçam a nossa curiosidade, e aí você começa a ler e não consegue mais parar. E Drácula é com certeza a história de vampiro mais clássica de todas. Todo mundo sabe mais ou menos o que nós temos aqui, mas quando nós lemos, nós nos surpreendemos porque é muito mais do que nós esperávamos. E também porque nós conhecemos o Drácula, mas há outros personagens na história que são de suma importância para ela e que não são tão comentados. E apesar de não ser um livro que vai te deixar com medo, ele traz uma atmosfera de terror, uma atmosfera cinzenta, de suspense, e ele se passa em grande parte na Romênia. O segundo livro é um clássico não apenas da literatura de terror, mas também da de ficção científica. Estou falando de O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Ele tem apenas 90 páginas, é muito curto, e é uma história tão gostosa de ler porque ela tem um mistério. Um advogado que fica bastante inquieto com o testamento do seu cliente vai tentar descobrir por que esse cliente deixou todo o seu dinheiro para determinada pessoa que é um beneficiário que surge do nada. E a história acaba tendo uma reviravolta muito maior do que ele esperava. E o terceiro livro dessa lista é o livro A Outra Volta do Parafuso, de Henry James. Eu tenho esta edição que conta com 2 livros, mas eu vou indicar para vocês somente A Outra Volta do Parafuso hoje, porque eu acho que é o que cabe melhor aqui. Henry James é um autor incrível, eu sou apaixonada pela escrita dele, e aqui nós vamos ter uma história de fantasmas, se nós nos apegarmos a determinado ponto de vista, ou então uma história de uma pessoa psicologicamente abalada, se nos apegarmos a outro. É uma história dentro de uma história, é uma pessoa que vai nos contar uma história que foi contada a ela. Temos aquela famosa isenção de responsabilidade. Eu acho que talvez este seja o livro que mais combina com este clima de mês do terror. Depois, vamos falar do meu clássico favorito, The Great Gatsby, ou então O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. Um grande escritor norte-americano que escreveu muitos contos, mas que se destacou pelo seu romance. Tem cerca de 150 páginas, mas apesar de ele ser tão pequenininho, ele é um daqueles livros marcantes, é um daqueles livros que te toca profundamente. E nós vamos ter aqui a história do Gatsby, mas que não é narrada por ele, e sim pelo Nick, que é o seu vizinho. O Nick acabou de se mudar, ele está reconstruindo a sua vida nesse local, e aí nas proximidades de sua casa há uma mansão exuberante. E o dono dessa mansão é o Gatsby, um homem muito misterioso sobre o qual as pessoas levantam várias teorias, e o Nick vai em busca de conhecê-lo melhor, de tentar desvendar quem é essa figura. Depois, A Metamorfose, de Franz Kafka, um livro que já começa assim com tudo. Olhem este início de livro. Certa manhã, após um sono conturbado, Gregor Samsa acordou e viu-se em sua cama transformado num inseto monstruoso. Ou seja, é um livro que já começa pela parte mais chocante da narrativa. Ele não vai construindo aos poucos o clima de intensidade. Ele já chega e lança diretamente o acontecimento mais surpreendente. Ele tem cerca de 90 páginas. Vocês ficarão muito presos à história. É um livro que ele tem camadas de leitura, digamos assim. Se você é um leitor menos experiente, você vai ter um entendimento. Se você é um leitor mais experiente, você vai ter outro. Mas em todas as camadas você consegue apreciar a história.
E eu vou falar brevemente de cada livro, porque a ideia realmente é só fazer uma apresentação de cada um deles, até porque já há resenha, se não de todos, da maioria aqui no canal. E aí depois, caso vocês tenham um interesse mais profundo em algum, podem procurar pela resenha. Agora temos uma peça de teatro, Romeu e Julieta, provavelmente a peça mais famosa de Shakespeare, pelo menos aqui para nós brasileiros, com certeza. Muita gente que não lê, talvez não saiba quem foi Shakespeare, mas talvez saibam a história de Romeu e Julieta, mesmo que meio por cima, mesmo que sem ter lido. E os clássicos muitas vezes vão ter isso em comum, de você saber mais ou menos do que eles se tratam, e ao mesmo tempo talvez não saber de quase nada, porque a história é sempre muito mais profunda. Romeu e Julieta vai trazer aquela trágica história de um amor quase que impossível. Em sua maioria, ele é composto por diálogos e a leitura é muito rápida mesmo. É claro que por ser de autoria de Shakespeare, há algumas partes ali em que nós vamos precisar dedicar alguma atenção maior, mas mesmo assim é um clássico muito fácil de ser lido. E agora, um dos meus livros favoritos da vida, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. E este é o seu livro mais famoso e não é por acaso. A protagonista desse livro é Elizabeth, que faz parte de uma família ali de classe média, uma família inglesa, cheia de tradições, como quase todas as famílias da época. Mas nós também vamos ter contato com as histórias locais, com as vidas das irmãs dela, porque ela tem 4 irmãs, então várias aventuras. Tudo de certa forma se inicia com a chegada de uma determinada família, em especial de um jovem, a esta localidade, que vai, é claro, chamar a atenção de todas as meninas ali, e ele vem muito bem acompanhado. E aí você pode pensar, é só uma história romântica? Não, não é. Apesar de nós termos ali toda essa história de amor, é muito mais por trás disso. Em especial, muitas críticas a certos costumes, certas visões da época. Depois, mais um livro de Fitzgerald. Agora, na verdade, um conto, só que ele é um conto meio longo, por isso que eu coloquei ele nesta lista de livros, que é O Curioso Caso de Benjamin Button. Muita gente comenta que gostou mais do filme, outros gostaram mais do livro. Em relação a isso, há várias polêmicas. O mesmo ocorre com O Grande Gatsby, que ficou muito famoso aqui no Brasil por causa do filme também. Então nós temos 2 filmes aí para vocês verem após lerem os livros. Bom, eu pelo menos gosto mais de ler o livro primeiro sempre. Em O Curioso Caso de Benjamin Button, nós temos a história de um homem que nasceu velho e à medida em que o tempo vai passando, ele vai ficando mais jovem. É uma história extremamente absurda e que no livro é tratada com muita ironia, com muito humor, é divertidíssima. Porém, por outro lado, no filme, é uma história de drama, ela é tratada com certa tristeza. É claro, tem alguns pontos ali mais leves, mas é muito diferente do livro. Portanto, não a julguem pelo filme, leiam o livro primeiro. E por fim, mas não menos importante, eu selecionei para a nossa lista de clássicos para iniciantes 2 livros nacionais. Temos aqui um livro de Machado de Assis, e não é Dom Casmurro e também não é Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas sim A Mão e a Luva, uma novelinha muito boa de se ler, tem aí 130 páginas. A Mão e a Luva vai trazer a história da Guiomar, que é uma mulher muito autêntica, muito ambiciosa. Ela não vem de uma família rica, mas ela tem uma madrinha que tem uma posição social que lhe concede também certo prestígio, que faz com que ela tenha alguns pretendentes. E no livro nós vamos conhecendo cada um deles, ao mesmo tempo que nós vamos conhecendo melhor ela também. E ele vai trazer de forma bem subjetiva essa questão da hierarquização da mulher na sociedade, porque a Guiomar, ela vai ter ali certo controle de si, mas dentro das limitações impostas para o sexo feminino na época. E eu gosto muito de como o Machado constrói toda uma crítica social aqui por meio de uma história simples que você gosta de ler. Porque eu sei que o que faz com que muitos leitores não gostem desses livros que trazem muitas críticas às diversas esferas da sociedade é se depararem ali com um texto panfletário, um texto que bate muito naquela tecla de mostrar uma opinião e fazer com que você concorde com ela. E não, em Machado de Assis não temos isso. Por fim, selecionei um
livro de uma escritora que foi muito importante para o nosso país. Ela ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras. Sem dúvida, foi uma das mais relevantes do seu tempo e mesmo que ela tenha participado dessa fundação, ela não pôde ocupar uma cadeira devido à sua condição de mulher, porque naquela época não era permitida a entrada de mulheres na academia. Era realmente um grupo restrito a homens. Estou falando de Júlia Lopes de Almeida e ela tem outros livros aí mais conhecidos, mas eu queria realmente trazer ali algo da sua obra que fosse muito fácil de ser lido e que fizesse com que vocês se apaixonassem pela escrita dela e depois adentrassem aquilo que é mais sugerido, aquilo que nós vemos com mais frequência por aí nas indicações da obra dela. Por isso, a minha sugestão é a novela Memórias de Marta, de 108 páginas. E este livro sai pela editora Janela Amarela, que tem um projeto muito bacana de publicar livros de autores como a Júlia Lopes de Almeida, que foram, assim, muito relevantes para a sua época, que são clássicos nacionais, mas que acabam não sendo tão conhecidos pelo público mais jovem. Realmente são mais explorados pelos leitores mais experientes. E nessa história nós vamos ter, acima de tudo, uma relação muito forte entre mãe e filha e todas as dificuldades que elas enfrentaram em uma sociedade que não era muito fácil para as mulheres. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessas 10 indicações. Há muitos outros vídeos aqui no canal de clássicos curtos, de clássicos fáceis, e eu vou deixar o link de todos eles ali na descrição. E caso você deseje comprar algum dos livros que eu mencionei aqui, peço que utilize o link que eu deixo também no primeiro comentário fixado e na descrição, porque aí você contribui com o canal sem pagar nada mais por isso. Tchau e até a próxima!